Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manhwas Brasil 103. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Além disso, adoramos ler os comentários de vocês. Deixe sua opinião ou sugira temas para nossos próximos vídeos. Queremos muito saber o que você pensa. Então, não perca tempo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário para fazermos deste canal um espaço ainda mais incrível para todos os fãs de Manhwas. Obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Vamos juntos explorar o mundo dos Manhwas. A história começa com vozes desesperadas em busca de socorro, pessoas gritando e fugindo de algo que parecia ser um monstro enfurecido. É aí então que nosso protagonista se apresenta como Ye King, um coletor de nível 0. Ele tenta atacar o monstro, mas não causa nenhum dano. Aquela era uma besta com o nome de lobo espiritual. Coletores de nível 0 eram considerados fardos na sociedade, um inútil e um lixo. Por isso, ele sobrevivia apenas pegando o lixo dos caçadores. A besta então o ataca e faz com que ele recue. Ele ainda tenta se defender, mas aquilo não foi o suficiente e ela acaba mordendo seu ombro. Inconformado com o que estava acontecendo, ele se recusa a morrer como lixo. E então, com bastante desespero, ele dá uma facada no lobo e consegue causar um de dano crítico. A cena corta para a cidade G. Lá nos é mostrado um portal em que seguida é avaliado como rank C. E logo vemos alguém saindo de dentro dele. Era o nosso protagonista, que se apresentava como um coletor veterano, que estava agora sendo seguido por um monstro que estava dentro do portal. Mas alguém aparece rapidamente para ajudá-lo, e logo em seguida reclama por ele estar demorando muito. Ele trabalhava todo dia coletando o lixo deixado pelos caçadores, que lutavam contra os monstros do portal. Entre eles, haviam cristais que eram tão preciosos que até mesmo os mais comuns já valiam muito. O aventureiro que parecia ter contratado nosso protagonista o pressiona dizendo para não inventar nenhuma gracinha e esconder os cristais, ou ele seria preso. Então nosso protagonista fica pensativo. O trabalho de coletor é geralmente dado a pessoas do nível 0. Se a equipe de aventureiros não dessem conta dos monstros do portal, a vida deles estaria em perigo. E que não era exagero dizer que aquele trabalho valia uma vida. O salário por retornar de uma masmorra era de 300 yuans, e que cada coletor recebia 1/1000 do ganho dos cristais dos aventureiros, totalizando 600 yuans. Então ele nos revela que possui uma dívida de mais de 600 mil yuans, e que precisava trabalhar mais para conseguir pagar. De repente, um trabalhador das redondezas o chama oferecendo o serviço de 3/1000 e que ele deveria aceitar. Ele, sem acreditar, se pergunta por que daquele valor ser tão alto. O trabalhador diz que ele está sempre precisando de dinheiro, então mandou ele se inscrever rapidamente no grupo de coleta. Ele logo fica sabendo que é uma missão de ranquear, e por isso as recompensas eram tão altas. Da última vez que tiveram notícias daquele lugar, grupos foram aniquilados completamente, e que fazia parte da missão coletarem o equipamento das pessoas mortas. Então, um flashback de 10 anos atrás nos revela um pouco sobre a história daquele mundo. Um portal do abismo desceu do vazio, e as bestas do abismo também surgiram. Só aqueles que subiam de nível eram capazes de ganhar habilidades especiais e derrotar as bestas da masmorra. Não apenas os cristais foram descobertos na masmorra, como também equipamentos e coisas misteriosas. Como muitas pessoas sabiam que um novo mundo tinha surgido, elas se empenharam para explorá-lo. Muitas empresas comuns vieram à falência nesse processo, e agora os fundos eram arrecadados para apoiar esse novo mercado, a indústria do abismo. Por ele ser nível 0, não conseguia encontrar emprego em que ele ficasse, já que eles eram inúteis para a sociedade. Então recorreu a empréstimos com agiotas e com isso acabou se enchendo de dívidas. Ele até recebeu uma proposta de empréstimo com a condição de ter os seus órgãos vendidos. Um trabalhador estava comentando sobre a sua situação, aquela pessoa sem saber que era ele mesmo. Ele segue dizendo que tinha uma irmã hospitalizada e que as despesas eram caras, e comenta que uma pessoa dessa já poderia morrer logo se quisesse. Mas nosso protagonista com muita força o ignora. Agora a cena corta para ele prestes a entrar em um portal. Era sua primeira vez num portal de rank B. Monstros poderosos aparecem assim que eles entram no portal. O aventureiro que aparentava ser o tanque da equipe logo chama pelo nome de um dos seus companheiros, que logo afirma que aqueles monstros eram coisa fácil de se lidar. O objetivo do grupo era chegar no 5º andar da masmorra. Eles se perguntavam onde estavam os corpos das pessoas que foram mortas ali. Logo depois, manda que os coletores procurassem pelos seus corpos. Nosso prota tá ali, andando tranquilamente, quando ele de repente tropeça no que parece ser uma raiz de árvore. Um dos aventureiros se assusta, pensando que é um monstro, então o agride por aquilo ter acontecido. Ele tenta pedir desculpa por aquilo, mas ainda assim não adianta. Um dos aventureiros intervém, dizendo que eles têm outro objetivo maior que naquele lugar. Então o protagonista, em seus pensamentos, começa a pensar sobre como os nível 0 são inúteis, lixos e apenas um peso para a sociedade. Porém, tudo aquilo estaria prestes a mudar em pouco tempo, algo que abalaria a perspectiva de todos naquele lugar. Ele estava prestes a subir de nível. Na cena seguinte, vemos que um dos lobos espirituais de baixo rank tinha escapado. Logo se vê que ele está com pouca vida. Era a oportunidade perfeita que nosso protagonista tinha para subir de nível.
nível. Ele rapidamente pega os seus equipamentos de rank baixo e tenta derrotar o lobo. Ele tenta desferir vários golpes, mas não adianta nada. Ele não causa nenhum de dano, e isso tem a ver por ele ser de nível 0. Alguém tenta alertar que para ele era impossível de derrotar aquele monstro, mas ele já estava ciente disso. Por aqueles atributos serem tão vergonhosos, ele sabia que não tinha nenhuma chance contra aquele lobo, e era justamente por isso que ele não podia deixar aquela chance passar. A cena agora corta para um aventureiro dizendo que deixou aquela besta viva de propósito, que os coletores iriam ficar desesperados de medo quando a vissem, afirmando eles serem lixos e que só iriam dar a sobra de tudo que eles pegarem. Então outro aventureiro alega ter perdido um certo item roxo, que era para eles se afastarem. Agora voltamos com nossa cena inicial, onde o protagonista está lutando contra o lobo espiritual de baixo nível e consegue com força de determinação causar um acerto crítico no monstro. E King comemora bastante por ter conseguido finalmente matar aquele lobo. Logo o aventureiro chega e começa a zombar dele ter conseguido matar um monstro tão fraco assim, e ainda fica se vangloriando por isso. Ele se pergunta se ele se acha imortal, e que não era pago para carregar o cadáver dele caso morresse. Um flashback se passa e agora descobrimos que um coletor de nível 0 não ganhava experiência por não conseguir dar nenhum de dano nos monstros, mas ele descobriu uma forma em que arriscaria a própria vida para dar um acerto crítico no monstro antes deles morrer. Com isso, ele foi acumulando pontos de experiência todo dia, durante anos da sua vida, até conseguir uma quantidade necessária para finalmente subir de nível. E explica que era muito mais fácil alguém de nível 1 mudar sua classe de coletor para outra do que o nível 0. Logo em seguida, o aventureiro que estava na sua frente fica surpreso com o que estava acontecendo. Ele agora estaria subindo de nível e mudando de classe. Sua reação logo muda de deboche e ri bastante quando ele percebe que tinha continuado a ser um coletor. Sua classe agora era Coletor do Abismo e tinha o seu nível máximo como nível 1. O aventureiro continua rindo e falando que aquela era a única chance que ele tinha para mudar de vida, e mesmo assim continuou a mesma classe lixo de antes. Mas nosso protagonista não pensava daquela forma e sabia que algo diferente tinha acontecido com ele. Ele se decepciona por não poder adicionar mais pontos aos seus atributos de nível, o nível máximo ser 1, e se pergunta qual a verdadeira habilidade de um coletor do abismo. Uma mensagem do sistema aparece e detecta que aquele monstro que ele tinha derrotado poderia ser reciclado. Sem pensar muito, logo ele aceita e ativa a habilidade de coletor do abismo, que era meio assustador. Após a desintegração do monstro ser concluída, obteve uma nova habilidade que veio da besta espiritual. Ele descobre que pode adquirir pontos de atributo das bestas espirituais absorvido pela sua habilidade. Ao abrir a janela de atributos, ele vê que todos os status podem ser melhorados, que a condição para ativação de sua nova habilidade exigia 3 pontos de agilidade. Parecia pouco, então logo ele adicionou os pontos em agilidade e conseguiu ativar a nova técnica. As condições foram atendidas e agora o sistema pergunta se ele deseja ativar a habilidade. Sem pensar muito, ele aceita. Ao ativar a habilidade, ele não percebeu nenhum resultado, então um dos aventureiros do seu grupo o chama para limpar a bagunça e pede para que venha rápido. Quando ele finalmente vai a caminho do aventureiro, sua habilidade de repente se ativa e ele corre numa velocidade disparada que nem ele entende o que está acontecendo. Quando tropeça, percebe que sua habilidade tem tempo de recarga, mas já esperava por isso. Ele olha para frente e se depara com várias bestas espirituais para serem absorvidas. Como aquela era a única habilidade do coletor do abismo, ele não tem escolha a não ser coletar todo aquele lixo, né? Porém, ele mesmo sabia que aquela habilidade era muito mais do que roubada. Ele continuava absorvendo toda aquela quantidade imensa de monstros, e seus pontos de atributos não paravam de subir. Mas algo não estava certo. Ao tocar no monstro pela primeira vez, ele conseguiu a sua habilidade, mas viu que isso não acontecia quando ele tocava novamente. Além disso, os pontos de atributos que ele recebia pelo mesmo monstro iam diminuindo quanto mais ele absorvia. Ele precisaria agora reciclar monstros diferentes para continuar ganhando mais pontos de atributo. Impressionado por aquela classe ser tão roubada, agora ele se vê que possui mais de 100 pontos de atributos para ser distribuídos nos seus status. E então, ele decide dividir os pontos de forma aleatória, já que ele tinha muito e não ia fazer falta. Agora ele poderia coletar pontos infinitamente. Com isso ele conseguiu aumentar sua força, sua agilidade, sua vontade, sua constituição e sua sorte, dividindo entre todos os pontos igualmente. Todos os seus atributos agora estavam com mais de 20 pontos em cada. A cena corta novamente para aqueles aventureiros. Eles estavam derrotando as duas últimas bestas espirituais presentes ali. Logo, um deles menciona que a classe do coletor do abismo está numa lista de classes especiais, mas o outro diz que era para ignorar. Aquilo era apenas histórias para zoar as pessoas. A classe dele agora era semelhante à de um classe F, e que não fazia muito melhor do que o coletor do nível 0. Continuando com sua exploração, eles chegam ao seu destino, encontrando os corpos das pessoas mortas. Conformado pelo tempo do abismo não ter passado nem 48 horas, um deles se pergunta o porquê dos corpos estarem todos dissecados. Era impossível que aqueles caçadores de rank B fossem mortos por monstros de rank baixo. Logo após isso, eles percebem não estarem sozinhos naquele lugar, mas monstros estariam aparecendo. Naquele momento, uma reportagem estava sendo feita sobre a abismificação que
aconteceria na masmorra. O número de pessoas desaparecidas naquela masmorra já tinha ultrapassado os 200. O líder deles percebe algo, então manda todos recuarem. Aquilo era na verdade uma emboscada. Eles percebem que haviam vários corpos de pessoas ali, criando uma montanha de cadáveres. O aventureiro menciona que aquelas bestas de baixo rank era apenas uma armadilha. O plano deles era na verdade atraí-los para a sala do boss. O verdadeiro chefe daquela masmorra era um monstro de rank A. Era aquele boss que estava fazendo o corpo daquelas pessoas mortas voltarem à vida para lutar como zumbis. Voltando para o nosso protagonista, ele agora desbloqueia uma conquista por ter absorvido 50 bestas espirituais e alcança o título de novato coletor. A conquista traz algumas recompensas, mas ele acaba percebendo que as recompensas eram muito ruins. De repente, ele percebe um barulho. Era um dos cadáveres dos aventureiros que tinha escapado daquela batalha. Com seus reflexos aprimorados, ele realiza uma esquiva para trás, exibindo agora que estava muito mais veloz que antes. Percebe que ficou mais forte. O monstro volta a atacá-lo, mas ele consegue se esquivar com sucesso. Ele percebe que além da agilidade, tinha conseguido muito mais força física que antes. Agora ele se diz um caçador, e que seus golpes não farão mais cócegas que nem antes. Graças ao golpe que ele deferiu no monstro, ele causou uma passiva de abaixar a defesa do dano físico dele em 100%. Os seus pontos de inteligência também ultrapassaram o número 20, e graças a isso, ele conseguiu uma percepção avançada sobre as armadilhas do ponto fraco dos monstros. O tipo do monstro e sua fraqueza logo é revelado. Então nosso protagonista dá um golpe nele, e pega a adaga no seu inventário e tenta atacá-lo. Ele consegue definir um golpe com sucesso no monstro, e ativa a passiva da sua adaga, o efeito de sangramento. Sendo assim, ele consegue matar o monstro e adquirir uma nova habilidade de resistência ao veneno. A sua nova passiva agora se chama Revolução Tóxica. Ela permite com que todas as poções e venenos ingeridos se transformassem em buffs aleatórios. Após ter obtido 5 pontos pela reciclagem do monstro, ele decide ativar a sua nova habilidade. Depois de tomar, ele foi completamente curado e todos os status foram dobrados por 10 minutos. Não muito tempo depois daquilo, mais daqueles monstros começaram a aparecer. Ele começa a se lembrar de como ele era chamado de fardo para a sociedade, um inútil e um lixo. Mas agora, ele poderia dizer com orgulho que ele era um coletor do abismo. Voltando para aquela cena onde os aventureiros estavam, um grupo de cavaleiros zumbis continuavam a atacar. Um deles menciona que mesmo eles estando mortos, eles estão mais fortes do que quando ainda estavam vivos, e aquele monstro de planta era o seu maior problema. Desesperado, ele manda que seus amigos recuem, mas acaba não dando tempo. Um dos cadáveres zumbis atinge a sua amiga, que logo chama pelo seu chefe. Ele não pensa duas vezes e bate em retirada para tentar salvar sua vida. Aqueles cadáveres zumbis eram muito fortes. Pressionado, o líder deles continuava a tentar se defender dos monstros e pediu a ajuda de um dos seus membros, que não pretendia voltar para ajudá-lo. Ele dizia que estava ali só pelo dinheiro e pelos equipamentos. No máximo, ele teria que inventar apenas uma história de como ele perdeu o seu grupo. Quando ele tenta correr, ele se esbarra com nosso protagonista, que percebe tudo o que estava acontecendo. Ele estaria prestes a fugir sozinho e abandonar o seu grupo. E a King fica intrigado com aquilo. Ele se pergunta como ele era capaz de fazer uma coisa daquelas. Então, o aventureiro pensou que se o deixasse vivo, ele iria contar tudo para o seu chefe e estaria tudo acabado. Ele tenta dar um chute nele para que os monstros o devorem, o que não dá muito certo. O protagonista parecia uma parede. Muito irritado com o que ele estava tentando fazer, e King ativa sua habilidade de coletor do abismo no aventureiro, mas não tem o resultado que ele esperava. Apesar dele ter sido completamente derrotado, a skill do coletor permitiu que ele obtivesse uma habilidade utilizando o subconsciente do aventureiro. Então ele consegue a habilidade Bolas de Chamas. A habilidade requer 15 pontos de inteligência, que ele já tinha de sobra, mas ele já possui mais de 50 pontos. Adicionando um efeito sombrio, ele poderia melhorar ainda mais a sua habilidade. Então ele tenta se lembrar de como o aventureiro usava sua habilidade e atira, mas seu dano foi muito maior do que ele esperava. Ele quase incinerou todos os monstros que estavam ali e se arrependeu de ter feito isso com muita força. Percebendo a presença de um monstro em suas costas, ele rapidamente desvia com um reflexo excepcional. Aquele monstro utilizava técnicas assassinas. Ele percebe que ainda não possui habilidade corpo a corpo, então ele observa o líder dos aventureiros que fazia parte daquele grupo e rapidamente absorve, adquirindo sua habilidade defensiva. Ele obtém uma habilidade chamada Escudo de Ouro e consegue finalizar aquele cadáver assassino. Depois disso, ele absorveu ele e recebeu uma nova habilidade que o permitiria utilizar adagas e deferir ataque assassino. A cena volta com nosso protagonista derrotando os monstros naquela dungeon. O aventureiro que tinha absorvido e ganhado suas habilidades tinha conseguido fugir da masmorra e agora estava dando depoimento de tudo o que tinha acontecido. Devido à sua situação atual de ser a única pessoa de ter escapado com vida, ele foi diagnosticado com algum tipo de transtorno mental, mas ele continua insistindo que tudo aquilo aconteceu
aconteceu graças àquela pessoa. A cena corta para o comitê de supervisão do abismo, a sala de interrogatório. Os agentes completam dizendo que foi uma única pessoa a escapar com vida e que aquela pessoa não existia. Fazia tudo parte de suas alucinações. Mas o aventureiro insiste, dizendo que foi absorvido e suas habilidades foram roubadas. A culpa era somente daquele coletor de lixo. Mudando de cena novamente, nosso protagonista afirma que vendeu todos aqueles cristais e só conseguiu 30% de todo o lucro. Ele mal conseguiu pagar os agiotas a quem ele devia. Se ele continuasse utilizando aquela habilidade na frente das outras pessoas, ele poderia ser preso e sujeito a pesquisas por possuir uma habilidade oculta. O aventureiro que estava contratando membros para sua equipe avisa que a masmorra era de rank B e que apenas pessoas qualificadas poderiam se aplicar. E King rapidamente se oferece. Então o aventureiro pergunta de qual rank ele era, respondendo em seguida que era um coletor de nível 1. Como esperado, eles dão risada do nosso protagonista e o chamam de lixo. Mas ele já estava acostumado a agir como um lixo, e dessa vez tudo fazia parte de um plano. Daquele jeito, ele poderia ficar na parte de trás como suporte e absorver os corpos sem que ninguém percebesse. Depois disso, a filha de uma família famosa é nos apresentada como Liu Xingran, uma pessoa que tinha despertado uma classe escolhida por um deus. Os outros tentam dizer que aquele pirralho era um novato e que não tinha nenhuma qualificação para aquela missão, mas ela dizia que aquilo não importava, ele só estava ali para preencher uma vaga. Eles rapidamente concordam, dizendo que o objetivo deles na verdade era protegê-la, e ela que daria a palavra final. Nosso protagonista a encara, percebe que já tinha visto aquela mulher em algum lugar. Um flashback se passa e ele se lembra que a viu pela primeira vez quando ele conseguiu dar o seu primeiro acerto crítico numa besta demoníaca e conseguir o seu primeiro ponto de experiência. Aparentemente, ele o ajudou quando estava em apuros. Então ela pergunta, aquele realmente era o jeito que ele utilizava para subir de nível, arriscando a própria vida? Logo ele afirma que era tudo por causa de dinheiro e que valia a pena tentar. E King não gostou nada do tom de voz que ela falou e logo lhe passa um sermão, perguntando se ela sabia de alguma coisa. Pessoas como elas nunca saberiam como é viver como um lixo. Ela era uma pessoa imprudente que tinha abandonado o seu grupo e perguntou se estava tentando provar alguma coisa. Ela logo afirma que tudo aquilo era para se tornar mais forte e que tinha o objetivo de explorar aquele lugar. O protagonista, sem entender, perguntou o que era isso, mas ela o interrompe, perguntando qual era o seu principal objetivo mesmo de querer ficar mais forte. Com um sorriso no rosto e muita sinceridade, ele responde que precisa se tornar mais forte para poder proteger a sua família. Ela se impressiona com aquelas palavras e pergunta qual é o nome dele. Depois de ambos terem se apresentado, ela diz que gostaria muito de ver o sucesso dele um dia. Quando ele conseguisse subir de nível e obter uma nova classe, os dois poderiam ir juntos explorar aquele lugar. Concordando com o pedido dela, ele diz para ela não atrasá-lo quando esse dia chegar, mas ela retruca, dizendo que tinha acabado de matar 30 bestas sozinha, e ele só tinha matado uma, e que iria contar apenas como 0,5. De repente, duas pessoas chegam perguntando pela sua senhora, e como ela poderia ter entrado naquelas profundezas do abismo sozinha. Eles pedem para aquele catador de lixo se afastar dela, e dizem que o presidente estava furioso, que ela precisava voltar imediatamente. Antes de partir, ela joga um item para o nosso protagonista, uma recompensa pela besta, e ele finaliza chamando o nome dela. O líder do grupo de aventureiros o chama, e pede para ele parar de olhar para Liu Xingran e se apressar de uma vez. Ele logo responde em voz alta que vai se esforçar para não atrapalhar ele, fazendo referência à promessa que ele tinha feito. E com isso, todos eles entram no portal. E King diz, dessa vez ele precisa fazer grana e voltar vivo a todo custo, já que ele tinha se preparado bastante para aquilo. Na sua última masmorra, ele maximizou as habilidades de guerreiro, a habilidade de assassino e a habilidade de berserker. Além disso, ele conseguiu uma nova habilidade de nível boss, a super regeneração das plantas. Graças ao método que ele estava distribuindo seus pontos de atributos, ele não teria problema em escolher nenhuma classe quando atingisse os requisitos. Ele se pergunta qual nível que ele estaria ao atingir 100 pontos em todos os atributos. Então ele ativa sua habilidade de Olhos da Percepção. O atributo de uma pessoa comum seria 1 de força, e a do guerreiro estava à sua frente, com 12 pontos. Significava que um guerreiro seria 12 vezes mais forte do que um mortal comum. O atributo do nosso protagonista já estava acima de 100 pontos. Então aquilo significava que ele seria 100 vezes mais forte do que uma pessoa comum. Na cena seguinte, caminhando descuidadosamente, ele ativa uma armadilha por acidente. Aquela aparentava ser uma armadilha que empurrava as paredes, mas discretamente ele as empurra de volta. As pessoas perguntam se aquilo teria sido um terremoto, mas que disfarce, respondendo em seguida que aquilo era uma estrutura bem estável, para eles tomarem cuidado. Depois disso, um dos aventureiros encontra um baú mais à frente, mas infelizmente eles não teriam nenhum assassino na equipe, que era o único que tinha as habilidades para abrir os baús. E King se oferece para abrir o baú, e faz com sucesso. As pessoas se perguntam como um simples coletor conseguiria abrir um baú, e ainda mais um de rank A. Aquela era uma habilidade que só poderia ser aprendida por um assassino de nível 5 ou superior. Mas ele explica que coletores conseguiam aprender habilidades úteis, e que precisava delas para fazer coisas como abrir baús que ainda não foram abertos enquanto coletavam lixo. O líder do grupo diz que vai dividir todos os itens
itens assim que acabar a missão e ordena continuarem. Graças à sua alta percepção, King percebe algo logo à frente e pede para a aventureira parar. Era uma armadilha prestes a ser ativada. Ela fica surpresa com aquilo. Pergunta se ele realmente era de nível 1. Ele novamente se explica dizendo que estava cansado de sempre tropeçar em armadilhas e então decidiu adquirir aquela habilidade também. Com aquilo, ele consegue convencer todo mundo do grupo que tudo que ele falava fazia sentido. Aquilo era possível graças à habilidade que ele adquiriu ao atingir 100 pontos de inteligência, a persuasão. Convencido com a utilidade daquele coletor, o líder do grupo lhe entrega uma recompensa. E King não gosta muito daquilo, já que fazia parecer que o grupo não enxergava como grande coisa. Continuando com a aventura, eles chegam numa sala com apenas uma placa de pedra com um manuscrito e um cálice com líquido vermelho dentro. Os aventureiros se perguntam se aquela era uma dungeon que só havia recompensas e nenhum monstro. O sistema descreve aquela sala como do tipo único, que havia apenas recompensas, mas o líder do grupo rapidamente pede para que ficassem de prontidão nos locais onde poderiam nascer monstros. Depois de conseguir o último tesouro da masmorra, agora é hora de ir embora, mas uma mensagem no sistema diz que o teste de sangue tinha começado. Vários monstros do tipo sangue começaram a surgir em todos os lugares, os pesadelos de sangue. Leon Shingram alerta para que todos se preparassem para a batalha. Dessa vez o Brot ia lutar, mas ele iria limitar o seu poder total em 25%. Isso só era capaz graças ao item que ele achou durante suas reciclagens. Ele até mesmo tinha considerado como lixo, mas parece que até coisas que pareciam lixo poderiam ser úteis no futuro, ele pensa. Aquele era o Anel da Fraqueza, um item que lhe permitia diminuir a quantidade de poder até a porcentagem que ele desejasse. Ele ativa sua habilidade, Avanço Espiritual, e consegue acertar um golpe no monstro. Leon Shingram se impressiona dele ter conseguido matar aquele monstro com apenas um golpe, e ela acha aquilo muito interessante. Depois disso, ela consegue acabar com mais de um monstro simples com um golpe de espada. Os golpes faziam aqueles monstros explodirem e se condensarem. Logo vimos que aqueles monstros não morriam, e que quanto mais o tempo passava, mais eles se adaptavam à batalha e iam ficando mais fortes. A forma original do Pesadelo de Sangue era muito frágil quando ele atacava os humanos. Ele ia se fortalecendo de acordo com a força do oponente, imitando a sua forma para se adaptar à batalha. O líder dos aventureiros consegue acertar um golpe, mas ele acaba perdendo um braço por isso. Ele se pergunta como seria possível matar algo que não pode ser decapitado. O aventureiro estava prestes a perder sua vida, mas Leon Shingram intervém. Sem muito esforço, ela utiliza sua habilidade de congelar o monstro e pergunta como ele poderia ser tão fraco. Aqueles eram apenas pesadelos sangrentos, eles estavam apenas envergonhando a si mesmo. No fim das contas, lixo só continuava sendo lixo. A maga aventureira ainda continuava tentando lutar, mas os monstros eram muito mais rápidos e fortes que ela. Ela não conseguiria lançar o feitiço a tempo. Percebendo que as espadas não faziam muito efeito contra aqueles monstros, o Prota decide lançar uma magia de fogo para incinerá-los. Mesmo com sua força reduzida, ele ainda manda um ataque forte o suficiente para ser classificado como Rank S, surpreendendo os aventureiros com sua enorme força. Como poderia um nível 1 fazer aquele tipo de coisa? Só poderia ser um bug ou algo do tipo. Agora ele utiliza uma de suas habilidades, o choque, que fez com que todos os monstros ficassem paralisados por um curto período de tempo. Em seguida, ele ativa sua classe de Berserker, onde aumentava sua força, sua agilidade e todo o dano que ele causava em 100%. Após derrotar todos os monstros que estavam ali, uma coisa inusitada acontece. Aquele monstro estaria evoluindo e duplicando de tamanho. Junto com isso, também o seu rank. Agora ele estaria no rank A. E King percebe que algo não está certo. O monstro estaria absorvendo seus atributos e ficando cada vez mais forte. Graças à quantidade de pontos de atributos que ele tinha, o monstro evoluiu rapidamente o seu ranking para A. Agora o nível de força estaria batendo de frente com os dele. E o Shingram pede para que ele se afastasse, chamando ele de peixinho inútil. Agora ela cuidaria daquele monstro poderoso sozinha. Ela bate em disparada, subindo pelo seu braço, mirando acertar o seu pescoço, mas ele rapidamente se defende com um dos seus braços. Gritando o nome da sua habilidade, o controle sobre o domínio do gelo, ela pensa que finalmente o acertou, mas aquilo não adiantou de nada. O monstro agora parte para a ofensiva, mas ela rapidamente desvia. Ela dizia que daquele jeito não dá, que ainda continuava muito fraca, apesar de seus esforços. Agora um flashback se passa de antes dela entrar no portal. Aquele era o nível da escuridão mais alto da Torre do Fim. A taxa de crescimento dela, em comparação à dos irmãos, era muito inferior, mas mesmo assim, ela precisava batalhar para um dia alcançá-los. Voltando para a masmorra, ela diz que se não conseguisse derrotar algo tão simples como aquilo, não seria digna de herdar o nome da sua família. Então ela prepara um ataque poderoso do seu domínio de gelo, a Bandeira da Geada. Fazia com que todos os aliados no raio de 30 metros tivessem a sua velocidade aumentada em 50% e congelando todos os inimigos ao seu redor. Aquele domínio era especializado em restringir os monstros do tipo água. Mesmo não sendo capaz de matá-los, ainda assim conseguiria restringir os seus movimentos por um curto período de tempo. Em seguida, ela o ataca com um golpe do cometa, e King se surpreende com aquilo e se pergunta se aquela era a classe lendária escolhida por Deus. Ele gostaria de ver quem seria mais forte, o monstro de rank A ou a espadachim escolhida. Liu Shingram fica surpresa com o que acontece. Aquele ataque não teria surtido efeito nenhum no monstro. Enquanto desviava os golpes do monstro, ela pensa consigo mesma. Mesmo sendo uma caçadora de rank S, a sua força não chegava nem aos pés dos seus irmãos e irmãs mais velhos. Todos a ridicularizavam por conta disso. Nem mesmo importava o fato dela ser da família Liu. Ela sempre sentia que era deixada para trás como a mais fraca. Ela tinha a ambição de se tornar a mais forte, mesmo que tivesse que começar por uma masmorra iniciante. Para poder atingir tal objetivo e poder superá-los, continuaria desafiando masmorras de níveis superiores por si mesma.
mesma, até se tornar a mais forte. Mesmo tendo conseguido acertar o monstro, aquilo não foi o suficiente. Então ele consegue acertar um golpe nela. Os aventureiros ficam surpresos por ter conseguido derrotar uma caçadora de rank S, e logo pensam em bater em retirada. Então o Prota rapidamente começa a desferir alguns ataques no monstro, enquanto utilizava seus olhos da percepção, tentando achar uma fraqueza naquele monstro, mas não obtém sucesso. Diz que aquela mutação não apresentava fraquezas, e graças à melhoria do seu rank rei, aquilo faria com que ele desaparecesse. Agora já não havia motivos para ele segurar a sua força. King ataca o monstro com muita força, impressionando Leon Shinran e todos os aventureiros ali. Seu objetivo era encontrar a fraqueza do monstro. Conseguindo isso, teria seu objetivo finalizado. Não importava quantos ataques ele desse no monstro, ele sempre se regenerava. Ele também não encontrava nenhuma fraqueza. Aquele monstro parecia estar sendo controlado por alguma coisa. Depois disso, ele se lembra que na entrada havia uma placa com um manuscrito. Ele foi removido do lugar. Uma trilha de sangue teria aparecido e invocado os pesadelos de sangue. Ele pede imediatamente para que um dos aventureiros jogasse a placa para ele. O sistema avisa que o teste de inteligência foi bem sucedido. Agora ele poderia decifrar o encantamento da maldição de sangue do bloco de pedra. Ele se sente mal pela solução estar debaixo do nariz dele e ele não ter feito nada. Antes que a placa de prece conseguisse chegar nele, o monstro consegue pegá-la e consome em seguida, ganhando um modo invencível. O monstro para de se mover brevemente. Os aventureiros se perguntam por que aquilo estaria acontecendo. E King logo afirma que aquele foi um descuido muito grande da sua parte. O monstro agora estaria no modo invencível. E o Shinran pergunta se já tinha visto ele em algum lugar. Ele parecia muito familiar. Surpreso por ela não ter reconhecido, ele afirma que ele era uma pessoa de 2 anos atrás, a quem ela tinha feito uma promessa de devolver os pontos. Ele era o coletor de lixo que roubou o seu ponto de experiência, e aquele teria sido o primeiro ponto que ele conseguiu na vida. Ela rapidamente se lembra que tinha conseguido 29 pontos e meio de um monstro, e aquele pirralho tinha roubado seus 0,5 pontos de experiência. Afirmando que agora se lembrava, falou seu nome de forma errada, mas ele corrige em seguida. Ela nunca imaginaria que ele se daria tão bem no decorrer do tempo. E King agora afirma com orgulho, ele agora é um coletor de nível 1. Pensando em sua mente, Leon Shinran não podia acreditar que alguém que sacrificava a própria vida para ganhar experiência poderia ficar tão forte. Ele então fica um pouco incomodado por ser olhado daquele jeito. Leon Shinran considera falar sobre ela, mas falar sobre aquilo em voz alta era muito vergonhoso. Os dois agora pretendiam lutar contra aquele monstro junto. Enquanto ela tivesse o seu domínio de gelo ativo, poderia congelar o monstro por um momento, e diz para que ele utilizasse essa oportunidade para localizar o bloco absorvido. O Prota fica feliz com toda aquela situação, e aceita trabalhar junto com ela. Mandou considerar aquilo como uma recompensa pelos pontos roubados. Os outros aventureiros, observando tudo aquilo, dizem que não haviam lutado com tudo o que tinham, e também desejavam participar daquela batalha. Ele concorda, dizendo que todos eles sairiam dali vivos. Utilizando a sua habilidade de percepção, ele vê que o monstro ainda tem mais 5 segundos de invencibilidade. Logo após aquilo, ele utilizaria sua habilidade de Berserker, que faria com que eles atacassem sem parar por 30 segundos. E King avisa sobre a situação e encoraja todos a voltarem vivos, e graças a isso, a sua habilidade de suporte é ativada. Surpresa com o que estava acontecendo, Leon Shinran diz que eles não poderiam subestimá-lo, até mesmo um lixo. Logo ela assume o comando e pede para que o guerreiro distraia o monstro, a maga atacasse seus tentáculos e desse suporte ao coletor depois disso. E King diz para tomarem cuidado com os ataques, pois eles poderiam destruir aquele bloco, que era a única chave para derrotar o monstro de sangue. Leon Shinran, inconformada, pergunta como eles poderiam retirar aquele bloco em segurança. Então King diz que irá utilizar as mãos, mas como ele pretendia entrar no estômago de um monstro de sangue, a resposta era sim, ele iria penetrá-lo. Um pouco confusa com aquela resposta, logo assume o comando e pede para que o arqueiro atire as flechas no teto. Com aquilo, poderia criar plataformas para que ele pudesse chegar no monstro. Continuando com o ataque, ela diz que congelará metade do monstro e que o resto era com ele. Todos eles assumem a sua formação e começam a atacar o monstro em conjunto. O monstro causa dano no Prota, mas ele se cura rapidamente graças à sua habilidade de super regeneração das plantas. E o Shinran ativa sua técnica de domínio de gelo e congela o monstro pela metade. Logo depois, o manda atingir no peito, já que era mais fácil de penetrar por lá. Percebendo o que estava acontecendo, o monstro rapidamente tenta impedi-lo, mas não foi tão simples como ele pensava. Agora o King se vê numa oportunidade perfeita para utilizar aquelas poções de debuffs que ele tinha encontrado no começo da masmorra. Ativando a sua habilidade de Berserker e usando uma simples poção de lentidão, que agora se tornaria uma poção de defesa, ele parte para desferir o seu golpe final, o que não dá muito certo. O monstro acaba usando dos seus tentáculos para jogá-lo para longe. Percebendo que tudo o que tenta fazer dá errado, ele pensa consigo mesmo que a hora de brilhar dele já tinha acabado. Era melhor ele ter sido discreto como um lixo que ele era. Mas aquilo não iria acabar daquele jeito. Como seu último recurso, ele pensa uma última vez em usar a sua habilidade. Agora ele está ali usando ela em si mesmo. Uma mensagem no sistema diz que a reciclagem falhou. Era impossível utilizar habilidades em alvos vivos. Todos os aventureiros ali presentes ficam surpresos por aquelas mãos do abismo aparecerem, se perguntando o que poderia ser. E King diz que se não poderia ser reciclado, elas deveriam lançá-lo com toda a força que conseguissem. Atendendo a seu pedido, a mão do abismo joga ele com toda a força que tem em direção ao monstro de sangue, fazendo com que finalmente
finalmente ele conseguisse arrancar a placa de dentro do corpo do monstro. Ele rapidamente recita as palavras naquele bloco de pedra e faz com que a maldição de sangue finalmente se desfaça. Muito surpresa com aquilo, Liu Shinran pergunta o que era tudo isso. Eles finalmente teriam vencido aquela batalha? Como resultado deles terem derrotado o chefe da masmorra, todos os aventureiros sobem de nível. Eles percebem um brilho vindo de onde o boss foi derrotado. Era um baú de rank rei, distribuindo todos os itens aleatoriamente entre as pessoas. Nosso prota tenta pegar um dos itens daquele rank, mas ele fica decepcionado por todos eles serem de nível alto. E fica muito triste com aquilo. Todos aqueles itens eram inúteis. O requerimento para equipar algum item daqueles era de nível 10. Já que ele não conseguia subir de nível, isso era impossível. Liu Shinran diz que King foi o que mais contribuiu para ter matado o boss. Então seria justo que ele distribuísse todos os itens dele mesmo. Ele responde que aquilo não tinha sido nada e que precisava falar com ela sobre uma coisa. Do lado de fora do abismo, vemos um dos subordinados da família rica está se preparando para chamar uma equipe de resgate, porque a senhora dele estava demorando muito. Porém, na mesma hora, ela sai do portal dizendo que não precisava. Todos do lado de fora ficam surpresos com sua volta em segurança. Um dos repórteres até comenta que não poderia esperar menos que a Lin Shinran tivesse conseguido limpar aquela masmorra. Então ela diz que não tivesse portal que ela não pudesse limpar sozinha, até porque ela era uma caçadora de rank S. Todos os aventureiros saíram junto com ela e falaram em segundo plano que manteria aquilo em segredo, que mal podia esperar pela próxima oportunidade. Voltando para a cena de dentro da masmorra, King diz que planejava vender todos os itens que tinha conseguido, afirmando que a família dela não deveria ter problemas financeiros. Ele propõe vender aqueles itens por 500 cristais, sem esperar que ele falaria uma coisa daquelas, e também um pouco sem jeito ela concorda. Por último, ele finaliza dizendo que quando eles saíssem da masmorra, deixasse claro que foi ela que teria conseguido limpar sozinha. E ele sairia discretamente sozinho depois, quando não tivesse mais ninguém por perto. Sem entender mais nada, ela apenas concorda com o que ele diz. Em sua mente ela pensa, ele deve estar fazendo tudo isso para que ele lhe devesse um favor no futuro. Após todos saírem da masmorra, ele fica de frente com aquela placa de pedra, que a gente encontra no começo da dungeon. Ele se pergunta se até mesmo ela não gostaria de ser pisada e tratada como um lixo. Então eles chamam para fazer parte da sua força, absorvendo ele com sua habilidade de reciclagem. O pesadelo de sangue foi absorvido com sucesso, e ele adquire uma nova habilidade que consumiria a essência de vida dele para poder invocá-lo. Um clone que poderia inventar a sua aparência e a força do hospedeiro no decorrer da batalha. Agora em um restaurante, o prota pensa consigo mesmo. Ele vendeu todos aqueles itens raros para Liu Shinran. Seria muito problemático ele ter ficado com eles. Agora ele estaria apenas com itens simples, que não faria a menor diferença se ele fosse pego pelos superiores, já que eles eram praticamente inúteis. Convencido de que ninguém compraria um daqueles itens, ele aperta assiduamente no botão de reciclagem. Uma mensagem do sistema mostra que ele havia ganhado pontos de BP e um tutorial de aprimoramento é iniciado. Após reciclar um item, ele obteria pontos de BP, que poderiam ser usados para aprimoramentos e reparo dos equipamentos. O tutorial força a utilizar a sua adaga quebrada como exemplo. Para restaurar a adaga, ele precisa de 4 pontos de BP, então ele logo pensa que deveria ter vendido mais 4 itens para que isso fosse possível. Após reciclar aqueles itens lixo, a adaga é restaurada com sucesso. Além de restaurada, ela ganha atributos adicionais como melhoria. Ele conclui que até mesmo itens lixos podem ser melhorados com o tempo, e fica satisfeito com o resultado. O tutorial é completo e o sistema entrega a ele um item como recompensa. Então, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Lembrando que o comentário de vocês também é muito ouvido. Nós estamos evoluindo junto com vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.